Borges, em Ficções, num conto O Milagre Secreto, ele resumiu bem assim, criou a imagem perfeita de qual que deve ser o trabalho do poeta, o trabalho do artista, né? No final das contas, assim, do artista que busca o reconhecimento, mas que por vezes o tempo em que ele vive é menor do que a obra que ele produz, do que a arte que ele produz. E Borges diz, né, nesse conto, para quem não leu, me perdoe, mas se você não leu, bom, espero que dê vontade de ler, porque o que vale não é o enredo em si, né, mas todo o contexto, toda a forma da peça, né? É um dramaturgo que ele, preso, não consegue finalizar a última peça dele e bom, ele tinha sido condenado ao pelotão de fuzilamento. E lá ele fica durante nesse ínterim, né, entre a prisão e a data da execução. Ele faz, pô, mas como eu queria terminar aquela obra, como eu queria finalizar aquela obra, como eu queria e não posso. No dia da execução, diante do pelotão de fuzilamento, encostado no muro, ele faz o último pedido, né? Ah, eu queria que essa obra que eu pudesse finalizar. E aí, quando os homens têm a ordem de disparar, Deus para o tempo. E nesse momento de congelamento do tempo, onde o mundo inteiro para e o tempo só flui, só transcorre na mente do dramaturgo, ele pode finalizar a obra e entregar para Deus. É assim que ele termina, Deus novamente solta o tempo e ele morre com a bala que vem devastar tudo, né? Inclusive a obra que ficou desconhecida de todo mundo, conhecida apenas por Deus e obviamente pelo seu autor. E essa semana eu tive essas recaídas, né, que a gente tem às vezes de pensar, nossa, bicho, queria que meu livro circulasse mais, queria que as pessoas conhecessem mais, pudessem ler, como não só eu, né, mas como grandes poetas que a gente tem aqui da nossa geração e alguns bons escritores também, que são lidos por um punhado de gente. É, mas esse recado vai tanto para mim quanto para todo mundo que já publicou, quanto para aquelas pessoas que desejam ser publicadas também e, obviamente, ser reconhecidas, né? Eu digo, cara, não vale a pena a gente ser reconhecido por um tempo que ignora tudo aquilo que a gente valoriza, né? Você veja, por exemplo, o Stendhal, o Balzac, grandes escritores que eles participavam de um tempo grande também, de um tempo onde as coisas não eram tão doidas quanto são agora, valia a pena ser reconhecido naquele tempo pelos seus pares, valia a pena porque você estava diante de pessoas que estavam à tua mesma altura, né? E hoje eu posso dizer, cara, essa merda desse mundo que a gente está vivendo, esse tempo que a gente está vivendo, não está à altura de. Não é a minha altura, não é isso que eu quero dizer. Não está à altura de qualquer pessoa que tem um mínimo de sanidade. Entende? Então, se a gente desejar ser reconhecido num tempo desse, é meio que uma loucura, bicho, porque só os filhos do tempo, dos tempos, é que são reconhecidos no tempo em que vivem. Os outros, eles serão reconhecidos num momento ou outro. E mesmo que não sejamos, e mesmo que eles não sejam, Deus o reconhecerá o seu esforço, né? Então, em tempos de pura maldade, de pô, puro satanismo, de verdade mesmo. A gente não é uma questão de vivemos tempos de ateísmo, não, já passou, né? Tempo de satanismo, de maldade, de pura maldade. A gente nós cristãos queremos ser reconhecidos pela massa ignara, né? Pela massa maldita, por esse tempo maldito, é uma loucura da nossa parte, né? Se acontecer, é porque Deus quis e através do trabalho, do nosso trabalho, que ele sirva para alguma coisa, para cativar e cultivar Deus e a bondade no coração das pessoas. Mas caso não seja isso, a gente não pode nem ficar como eu fiquei essa semana, né? Meio, porra, vai, que merda. Ah, a coisa parece que não anda, a coisa parece que não acontece nesse sentido. É, e não dá para esperar mais do que isso, não. De coração, assim.
Eu desejaria que nós pudéssemos publicar, sermos lidos, sermos apreciados e ter o mínimo da necessidade material suprida com a venda do nosso trabalho, né? Mas é uma coisa tanto difícil, principalmente aqui no Brasil, né? Você vê o Alexandre Soares Silva, que é um baita de um escritor. Quem não comprou, por favor, leiam, comprem e leiam o livro dele, O Homem que Lia os Próprios Pensamentos, que é um livro de contos assim, que é uma delícia. Eu morri de rir. Assim, tem contos que você diz assim, meu irmão, isso aqui é impagável. Muito, muito bom, muito engraçado. Mas o Alexandre, ele postou um tempo desses que ele tinha, acho que foi isso, acho que foram os dados de 2022. Foram 900 leitores, salvo engano, o que é um número, porra, ridículo, né? Num país desse, com um escritor da estatura, da qualidade do Alexandre, ter 900 leitores, porra, é sacanagem. Mas enfim, é o tempo que a gente vive, né? É a situação que a gente vive, é o país que a gente vive. E esse recado vai para todos aqueles que tentam se diferenciar, que tentam buscar a grandeza da alma, a grandeza artística também. A gente vive em tempos em que isso é irrelevante. Você ser bom, você ser um artista completo, que conhece a tradição, que tenta ser maior do que os anteriores, bicho, isso é irrelevante. O que a galera quer hoje é porcaria. O que a galera quer hoje é discussão de gênero, raça, que mais? Essas coisas menores. Essas discussões que, se não bem adaptadas ou se colocadas na perspectiva correta, é só politicagem e sociologia barata, né? Então é isso. Fica esse desabafo e fica também como que eu posso dizer? Na minha intenção de que, pô, vocês continuem escrevendo, como eu nunca vou parar. Continuem trabalhando, continuem estudando, porque mesmo que os tempos, no nosso tempo, nós não sejamos reconhecidos, se nós fizermos alguma coisa de valor, a gente está fazendo para Deus, está falando para Deus, né? É isso. É o que o Jorge Luiz Borges falava, de um milagre segredo é um milagre secreto. No final das contas, a gente está fazendo isso para Deus. Embora as pessoas não reconheçam e as pessoas talvez nem conheçam aquilo que a gente vier a produzir, não importa. Não importa. Deus sempre vai reconhecer aquilo que tenha valor. E se realmente tiver valor, alguém em algum lugar do mundo, em algum momento da história, pode se deparar com a produção, né? E ser enriquecido de alguma forma. Então, falemos com o futuro, não com o presente. Falemos com o homem de todos os tempos e não o homem de hoje, tá? É isso. Valeu. Fiquem com Deus.